número que a pesquisa da Fiocruz, juntamente com a Senad, mostrou, é um número bastante menor do que se suspeitava. Além disso, esses são os usuários, não quer dizer necessariamente que sejam todos dependentes. Então é um número muito menor do que se imaginava inicialmente. Quem é usuário de crack hoje no Brasil? São mais homens, mais mulheres? De que classe social? Existe um perfil, há características comuns entre os dependentes químicos? Então, os usuários de crack, eles têm os perfis mais diversos que você possa imaginar. Ou seja, existe o uso de crack em todas as classes sociais, entre homens e mulheres, e em pessoas com características diferentes. Mas no caso específico que a gente está falando de uma população de alta vulnerabilidade, que é a população de rua. E por que é o crack a droga de escolha dessa população de rua? Porque é uma população tão miserável, tem recursos financeiros, que eles acabam, para tolerar aquele sofrimento da situação que eles vivem, tendo que usar as drogas mais baratas. E as mais baratas são o crack e o álcool. Uhum. O que vem antes, Dartil? A vulnerabilidade ou a dependência do crack? É porque o usuário vira um dependente que ele vai parar numa situação de vulnerabilidade, ou é porque ele é altamente vulnerável que ele vai procurar o crack? Essa pergunta sua é da maior importância porque é em cima de uma má interpretação dos fatos que se fez muitas políticas erradas com relação à Cracolândia, o que a gente chama de Cracolândia, né? Porque se atribuía àquela situação de miséria social a presença da droga, como se a droga fosse a causa daquilo. E, na verdade, isso não acontece. São pessoas que não têm onde morar, não têm o que comer, não têm acesso ao trabalho, à educação, à saúde, ou seja, levam uma vida tão sem prazer, tão miserável, tão sem perspectivas, que a única forma deles terem algum alívio daquele sofrimento é utilizando ou álcool ou crack. Então, o crack é consequência disso, não é causa. E é por isso que não adiantam medidas focadas no crack, porque é consequência, você tem que ter medidas focadas na causa, como era a proposta da gestão anterior da prefeitura, do prefeito Haddad. Vamos falar um pouco sobre o efeito do crack nas pessoas, assim. Qual é o efeito do crack na pessoa que usa a droga? O crack, na verdade, ele é a cocaína, é a própria cocaína. A diferença é que o que a gente chama de cocaína aqui, em geral, é a cocaína cheirada, e o crack é uma forma de cocaína que pode ser fumada. A diferença quer dizer, a semelhança da cocaína é um excitante, dá uma sensação de prazer, de euforia, mas diferentemente da cocaína cheirada, o crack tem um efeito mais intenso e mais rápido. Uhum. Agora, ele também dura menos tempo, então a pessoa vai querer fumar mais vezes. E por que vicia tão rapidamente? O crack vicia rapidamente, mas contrariamente ao que muitas pessoas pensam, não é todo mundo que usa crack que é viciado em crack. Existem pessoas que conseguem usar crack de uma forma controlada. Agora, é claro que uma pessoa em um grau de sofrimento como essa população de rua, o risco de desenvolver um comportamento compulsivo, de usar reiteradamente e isso chegar a uma dependência, é muito maior. E do que depende uma pessoa se viciar muito rapidamente ou conseguir usar a droga de uma maneira controlada, Dartil? Por que umas conseguem e outras não? Isso depende de diversos fatores. Isso é válido para drogas ilícitas e é válido para o álcool também. Por que a maioria das pessoas consomem álcool e não se torna alcoólatra e uma minoria se torna alcoólatra? Em geral, é quando essa inserção desse consumo está a serviço de algum tipo de escape, de fuga da vida. Se você usa num sentido mais recreacional, esse é um uso protegido de uma droga. Se você usa para fugir de alguma situação, esse é um uso de risco. Essa é a situação. Uma pessoa em tão grande sofrimento como essa população de rua, elas precisam fugir desse sofrimento de alguma forma, alterando a consciência delas através do crack ou do álcool, né? Frequentemente também as pessoas têm outros problemas mentais associados. Então, por exemplo, a gente sabe que pessoas que têm depressão têm um risco maior de se tornarem dependentes do que as pessoas que não têm depressão. E o contrário, quer dizer, o crack pode desencadear algum tipo de transtorno mental ou pode levar a outras doenças? Isso também é possível, mas é menos frequente. A maioria dos problemas relacionados ao uso de crack tem a ver com problemas físicos, seja no pulmão, seja no sistema cardiovascular, coração, cérebro, pode haver risco de infarto, de derrame.
Então essas são as piores consequências. Alguns pacientes que têm predisposição a ter crise de pânico e de ansiedade, o crack também pode desencadear. Dartil, como que a gente pode explicar a formação de cracolândias no país, o que é chamado de fluxo de usuários? Por quê? Então, a gente chama de cracolândia algo que não tem necessariamente a ver com o crack. Então a gente batizou em cima do nome de uma droga uma população que na verdade é uma população de alta vulnerabilidade, população de rua. O crack chegou em São Paulo, que foi o primeiro lugar do Brasil onde chegou o crack, na década de 90, e já existia essa população de rua. Ou seja, não é o crack que criou essa população de rua. Essas pessoas têm uma grande visibilidade porque elas estão na rua. Existem usuários de drogas, inclusive de crack, na classe média e até em classe alta. Só que elas não estão expostas, não estão fazendo isso de uma forma pública, como a população de rua está fazendo. Então, essa vitrine que forma essa população de rua faz as pessoas acharem que aquilo está relacionado ao crack. Não, o crack é só uma tentativa de amenizar o sofrimento dessa população. Esses espaços, em geral, como você disse, são ocupados por grupos de pessoas altamente vulneráveis. Como é que se lida com isso? Bom, tem umas 3 horas, né, para responder essa pergunta, né, Dartil? Bom, essa pergunta é muito complexa. É isso que a gestão anterior tentou fazer através do programa Braços Abertos, ou seja, agir nas causas, fornecendo a essas pessoas um lugar para morar, alimentação, um trabalho e um acesso ao sistema de saúde. A partir dessa experiência do Braços Abertos, muitas pessoas, só de receberem esses benefícios e melhorarem sua qualidade de vida, já pararam de usar crack. Sem nenhum tipo de intervenção médica ou psicológica. Só o fato de melhorar a qualidade de vida. E tem dados mostrando que mesmo os que não pararam, 88% diminuiu consideravelmente esse consumo de crack. Que é uma estratégia que a gente chama hoje em saúde de redução de danos. Ou seja, nem todo mundo consegue parar abruptamente o uso de uma droga, a não ser que coloque alguma coisa no lugar, a não ser que seja um uso recreacional, mas se ela for dependente é muito difícil. Mas existem estratégias de redução de danos que fazem com que elas utilizem uma quantidade menor, em frequência menor, causando menos males à pessoa. Hoje, só uma pergunta. Hoje nós temos 2 programas que pretendem ajudar os usuários de drogas, que em princípio se complementariam. Tem o Redenção, em São Paulo, que é um programa da atual gestão do prefeito, e tem também o Recomeço, o programa do governo do estado de São Paulo. Os Braços Abertos, o programa Braços Abertos, o programa que o senhor for coordenador, esse acabou? E outra, o que a gente sabe de positivo no Redenção e no Recomeço? Olha, o projeto Recomeço existe há muito tempo. O Redenção foi uma tentativa de fazer uma composição entre Braços Abertos e o Recomeço, mas é uma tentativa impossível, porque eles partem de pressupostos diferentes. Redução de danos versus abstinência total é algo incompatível. Na verdade, essa é mais uma jogada política de tentar compor algo que não é passível de ser composto, né? O modelo tradicional que representa o projeto Recomeço é um modelo mais repressivo, coercitivo, que prega a abstinência total e que usa recursos do tipo internação compulsória. Isso é algo que já foi bastante testado em vários lugares do mundo e é de baixíssima eficácia. Só para vocês terem uma ideia, pessoas que são internadas contra a própria vontade por um problema relacionado ao uso de drogas, mais de 90% recaem no primeiro mês depois da internação. Ou seja, um método de eficácia tão baixa não pode ser adotado como política pública. Então é isso que se questiona. Nas grandes capitais do mundo, nas grandes metrópoles, onde esse problema de populações de alta vulnerabilidade é sempre grande, eles já perceberam que esse modelo não funciona e que os melhores modelos são esses que usam redução de danos, albergamento, o que eles chamam nos Estados Unidos de housing first. Eu quero falar um pouco mais detalhadamente sobre política de redução de danos. Dr. Dartil vai nos explicar exatamente o que é que implica uma política de redução de danos, qual é o tratamento que é oferecido na prática para dependentes químicos daqui a pouquinho. Já tem o repórter CBN, mas antes a gente vai acionar nossa reportagem em Brasília. Fala, Felipe Igreja. Oi, Tatiana. O deputado Rodrigo Rocha Loures informou agora há pouco ao Supremo Tribunal Federal que fez um depósito judicial devolvendo aqueles R$35 mil que faltavam daquela mala de propina que foi repassada ao parlamentar.
A gente lembra que na última terça-feira, essa mala que estava desaparecida foi devolvida à Polícia Federal, só que com R$465 mil, sendo que os delatores da JBS disseram que a mala tinha R$500 mil. Naquele momento não houve nenhuma explicação para essa diferença, mas agora há pouco, portanto, Rocha Loures informou ao Supremo o depósito judicial que foi feito ontem numa agência da Caixa Econômica Federal que fica aqui mesmo no prédio do Supremo e informou que essa quantia de R$35 mil era referente à investigação do caso. O deputado não explicou se era mesmo o dinheiro que estava na mala ou se ele pegou outros R$35 mil e devolveu. Lembrando que a Polícia Federal tem o rastreamento dessas cédulas, elas estão rastreadas pela Polícia Federal. A investigação desse caso aponta que o presidente Michel Temer indicou o deputado Rocha Loures, que foi afastado já pelo Supremo, para resolver questões da JBS junto ao governo federal. Tatiana. Obrigada, Felipe. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. É melhor ter. Quinta-feira, 25 de maio de 2017. O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, pediu a redistribuição de 3 inquéritos que têm como base delações da Odebrecht. Os casos envolvem os deputados Pedro Paulo, do PMDB do Rio de Janeiro, Carlos Zaratini, do PT de São Paulo e Betinho Gomes, do PSDB de Pernambuco, além do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes. Fachin argumenta que não existe qualquer causa